Nova lição sobre a dor vamos hoje aprender. Se mais quisermos crescer, mais tropeços vamos ter. Cada lágrima derramada pelo irmão de cada estrada nos ensina a ter a vida, uma amada e adorada vida que na terra nos convida a ver que cada pedra no caminho faz escorregar. Se a gente cai, levanta e aprende a caminhar, vencer no esforço grandioso do trabalho valioso que te faz crescer. Devagar se vai ao norte, é só experimentar. Não desista do trabalho, vale a pena poder tentar. A cada passo uma conquista, cada lágrima sentida vem pra renovar. Aprendendo a te doar, verás que o amor vai germinar. Renunciar aos desejos e caprichos só vai te iluminar. Vencer no esforço grandioso do trabalho valioso que te faz crescer. De lá, de longe, de onde a fonte não vai secar. Somos os filhos dos céus no tempo da terra, em busca de paz. Nem sempre é fácil o caminho diante da pedra do espinho. Lembra do sol, luz que não se cansa. Tua grandeza na dança do balé do tempo, rezar o bem, não viver o mal. E
o templo, a casa, o riso, a lágrima, a continuação. Nem sempre é fácil o caminho diante da pedra do espinho. Lembra do sol, luz que não se cansa. Teu mundo, tua riqueza, na dança do balé da vida. Rezar o bem, não viver o mal. Quando o filho pródigo se viu em ruína e pecado, se arrependeu, caindo em si, retornou festejado. Madalena, antes do rabi, insensata e perversa, logo se rendeu, caindo em si, teve a alma despertar. É do chão que mais se quer subir, da prisão que mais se quer sair. Quando a dor já vai deixar fugir, se renda então, caindo em si. É no breu que a luz quer reluzir, é no eu que a gente vê assim. Quando tudo é frágil e vai ruir, se renda então, caindo em si, caindo em si, caindo em si. Pedro, amedrontado, nega-lhe o mestre que servia. Logo desabou, caindo em si, bem aos pés de Maria. Saulo, desvairado, perseguiu o gênio furioso, mas se arrependeu, caindo em si, em servo generoso. É do chão que mais se quer subir, da prisão que mais se quer sair. Quando a dor já faz deixar cair, se rende então, caindo em si. É no breu que a luz quer reluzir, é do eu que a gente vê assim. Quando tudo é frágil e vai ruir, se rende então, caindo em si, caindo em si, caindo em si.
te abeiraste da praia, não buscastes nem sábios nem ricos, somente pede que eu te siga. Senhor, tu me olhaste nos olhos e a sorrir pronunciaste o meu nome. Senhor, lá na praia eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que meu barco eu não tenho espadas nem ouro, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos e a sorrir pronunciaste o meu nome. Senhor, lá na praia eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu minhas mãos solicita, meu cansaço que a outro descanse, amor que almeja servir-te amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos e a sorrir pronunciaste o meu nome. Senhor, lá na praia eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de homens que esperam, bondoso amigo que assim me chama. Senhor, e a sorrir pronunciaste o meu nome. Senhor, lá na praia eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Junto a ti, buscarei outro mar. Temos tempo ainda, não é? Então, vamos louvar.
senti, o que senti quando descobri que o amor é a fonte da vida. Deixa que a fonte fecunda da regra de ouro, tesouro real, num banho de luz, te amplia a visão, te eleve a emoção, pra que não mais confundas amor e ilusão que o vento arrasta como folha seca caída no chão. Deixa ouvir a doce melodia, poema, canção, tangentes, acordes vibrantes na harpa do teu coração. Deixa tua alma escutar doce sinfonia, a voz de Jesus penetrando teu ser. Deixa sentir que és Pedro, em quem ele confia, o amado, a pedra angular. Deixa tua alma escutar. Pedro, tu me amas, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta os meus cordeiros. Simão, tu me amas, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Simão, é necessário repetir, eu sei que me negarás, mas vindo aquele momento, à frente tu seguirás. Simão Pedro, tu me amas, sim, Senhor, bem sabes que te amo. Te dei a minha vida e sempre te amarei. Pedro, tu me amas, sim, Senhor, bem sabes que te amo. Apacenta os meus cordeiros. Deixas sentir que és Pedro e à frente tu seguirás. Que Jesus certo tempo andara junto ao lago azul de Genezaré, e as multidões ele ministrara seus ensinamentos de amor e fé. Com saliva e lodo
Siloé. Numa tarde linda de primavera, tantos mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré. Foi o bom Jesus que nos ensinou, junto ao lago azul de Genezaré, caridade, luz, bondade, amor, verdade e fé. Tanto no Tabor, em Jerusalém, quanto na Betânia, em Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Contam que Jesus certo tempo andara junto ao lago azul de Genezaré, e as multidões ele ministrara seus ensinamentos de amor e fé. Com saliva e lodo curara o cego, junto ao velho tanque de Siloé. Numa tarde linda de primavera, tantos mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré. Foi o bom Jesus que nos ensinou, junto ao lago azul de Genezaré, caridade, luz, bondade, amor, verdade e fé. Tanto no Tabor, em Jerusalém, quanto na Betânia, no Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Foi o bom Jesus que nos ensinou, junto ao lago azul de Genezaré, caridade, luz, bondade, amor, verdade e fé. Tanto no Tabor, em Jerusalém, quanto na Betânia, no Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Senhor, sei que existe um céu de amor, quero nele voar, voar nas nuvens do céu, além dos sonhos que sonhei. O amor, treino de perfeição, carinho, gesto pro meu irmão. Ser bem-vindo ao paraíso, ser bondoso é preciso, ser irmão a meu irmão é preciso voar. Ser bem-vindo ao paraíso, ser bondoso é preciso, ser irmão a meu irmão é preciso voar.
estudo e trabalho são bênçãos sem fim. Nas horas difíceis de exames e provas, eu tenho certeza, Jesus é por mim. Eu vivo contente, feliz a cantar, em paz e alegria é o meu caminhar. Não tenho problemas, nem tenho aflição, eu tenho Jesus no meu coração. Sigamos em frente, embora os espinhos, e perto ouvimos serena voz. Ninguém retroceda nos nossos caminhos, é o Cristo divino chamando por nós. É o Cristo divino chamando por nós. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos por mais esta oportunidade que nos concedeste de aqui estarmos. Nesta casa, Senhor, que tanto nos ampara, que nos serve de escola e de abrigo a todo instante. Que todas as almas aqui neste momento possam ser afagadas pelo teu amor, pela harmonia destas canções, pelas reflexões que cada um de nós podemos abstrair. Abençoa, Mestre, os nossos corações, para que em sintonia com os trabalhos desta noite possamos afinizar com a equipe espiritual que guia esta casa e assim contribuirmos cada vez mais para a melhora desta casa, desta cidade e das nossas vidas. Abençoa, Senhor, que todos os espíritos que aqui se encontram em busca de carinho, de matar a saudade, de consolo ou de alívio, que eles possam sentir esta energia e se reenergizar, para que, fortalecidos e confiantes no teu amor, possam estar junto conosco nos trabalhos desta noite. Sê conosco, Jesus, hoje e sempre. Esta aqui é a nossa Semana Espírita de Retirolândia, a 8ª Semana Espírita. Este ano estamos completando 9 anos de existência e nós começamos essa 8ª semana na última quarta-feira. Começamos de forma online, na quarta, na quinta e na sexta-feira. E hoje e amanhã estamos fazendo de maneira presencial. Hoje nós tivemos esse início com o professor Arilson, ele que sempre está aqui conosco. Momento espírita, né? O tema que a Casa Espírita nos propôs para fazermos essa noite é um tema muito interessante, acho que é muito do momento em que nós estamos passando, porque é muito curioso que o Evangelho de Jesus seja tão atual 2000 anos depois, né? Eu acho que parece que nós não evoluímos para cá, porque ele continua muito, né, atual. Que as problemáticas que ele tratava lá, elas estão acontecendo aqui hoje, né, 2000 anos depois. Essa história da riqueza, né, do possuir, é muito interessante, né, visto que nos últimos anos tem muita discussão, e até nos grupos as pessoas falando de capitalismo, de socialismo, de comunismo, essas coisas, né? E esses temas que tinham desaparecido, tinham caído assim meio que no esquecimento,
Quando eu fiz história na UF, se falava muito na época ainda na questão do socialismo, mas com a derrocada dos desaparecimentos dos estados que se diziam socialistas, foi caindo no esquecimento. Mas recentemente o Brasil esse debate se reabriu, né? E aí a gente vê claramente a confusão da terminologia, né? Comunismo, socialismo, as pessoas falam sobre isso. E aí o comunismo é um estágio para Karl Marx, posterior ao socialismo, porque seria uma sociedade sem Estado. Nós nunca tivemos, nesse tempo, né, nós chamamos dessa era que vai dar nascimento aos Estados nacionais, nenhum Estado, nenhum país que não tivesse um Estado formado, então nunca teve comunismo. O termo empregado ele é errado. Os países se diziam socialistas, né? Alguns países se diziam socialistas. Então, essa discussão ela cresceu muito, não é? Na atualidade, e os espíritas às vezes se posicionam também sobre isso, né? Sobre essa questão do possuir. Nós vivemos uma sociedade no mundo, onde existe uma desigualdade muito grande. Eu acho que isso é um problema que precisamos discutir efetivamente, né? Como fazer isso. Nesse encontro de Davos, que teve agora, a Oxfam, ela é uma ONG, ela fez um levantamento que se nós criássemos um imposto de 5% sobre os super ricos, seria arrecadado em torno de 1,7 trilhão de dólares e conseguiríamos acabar, atender a fome de 2 bilhões de pessoas no mundo, né, dos super ricos. E aí, para a palestra, para dar mais dados, eu trouxe mais alguns aqui. Os 10% mais ricos da população global do mundo controlam 76% da riqueza mundial. Eles quase que dominam 80% da riqueza. Em contraste, os 50 mais pobres do mundo, ou seja, 4 bilhões de pessoas, detêm apenas 2% da riqueza do mundo. No Brasil, os 10 mais ricos do Brasil possuem quase 80% do patrimônio privado do país. A concentração de capital é ainda maior na faixa dos ultra ricos, ou 1% mais abastado da população em 2021, praticamente metade, 48% da riqueza nacional. Ou seja, 1% da população brasileira, ultra ricos, detém metade do que nós temos de riqueza. Então a gente tem uma situação extremamente delicada, né? Delicada porque essa riqueza material, né, que a gente pensa, tem que ser de alguma maneira discutida e resolvida, né? No movimento espírita, nós temos um espírita famoso, que é Herculano Pires, você deve ter lido, imagino, né? E ele trata muito disso, né? Ele discute muitas questões. Herculano Pires está num outro momento da história do Brasil, né? Talvez inspirado, não sei, né? Motivado por questões mais sociais. Ele defendia mais reformas que impactassem a sociedade, para o Estado brasileiro, né? No movimento espírita, quando eu adentrei, eu comecei a frequentar em 88, esse discurso não está mais aparecendo, não vejo esse discurso no movimento espírita, não vejo essa retomada. Com a gestão de André Luiz Peixinho na Federação Espírita Baiana, o foco dele é sempre muito essa coisa do autoconhecimento, da reforma íntima, da autoiluminação, né? Você pode ver claramente que essa é o grande tom que ele deu à Federação nesse período em que ele esteve à frente desse trabalho. A gente entende o que ele está propondo, porque para ver essa mudança social, nós precisamos mudar internamente, né? E aí eu entendo que talvez os espíritas estejam acomodados, né? Nós estejamos acomodados dentro de uma perspectiva assistencialista. Então nós temos a pobreza e nós só corremos a pobreza com assistencialismo, né? Então isso é um problema que nós chamamos de caridade. Que pode ser caridade, não é que não seja caridade. Mas
é um movimento que não está transformando efetivamente. Porque a grande pergunta que se deve fazer é: por que as pessoas nascem pobres? Por que elas precisam passar pela escassez? Por que elas precisam passar pela miséria? Muitos dirão que é o sistema político. Não, não é o sistema político. O problema é que essas pessoas, elas têm uma necessidade de viver essas experiências. Senão elas não nasceriam nessas condições. Né? O nosso sistema político, no caso brasileiro, né, onde vê esse modelo de organização, ele é fruto de um grupamento de espíritos que tem uma mentalidade de pensar, né, que tem um jeito de compreender a vida e de entender como as coisas devem ser organizadas. Então esse agrupamento, ele termina organizando e permitindo que algo se estruture de uma certa maneira. Então é preciso pensar desta maneira. Então, quando Iroman fala, né, de combater o materialismo, a pergunta que eu sempre me faço é: em que medida nós espíritas, ou os cristãos, estamos de fato a fim de mudarmos mesmo, né? A fim de transformarmos essa realidade? Ou será que a gente está adorando o bolo, né, e acreditando que estamos efetivamente mudando? Né? Ou estamos impregnados pelo pensamento que está aí, né, predominante no mundo? Né? Será que nós não estamos ainda, no movimento espírita, de modo geral, as pessoas que militam são da classe média, então elas não estão nesses índices aqui, né, que eu citei, porque elas não estão os mais pobres, não estão necessariamente os mais ricos, mas estão na condição de classe média, né, que usufrui em alguma medida da riqueza que é produzida. E aí a gente pergunta o que está se fazendo efetivamente para que esta riqueza que é produzida ela seja redistribuída. Por exemplo, quando se pensa em fazer reformas, né, tributárias, nós somos a favor ou contra? Né? No Brasil, existe um discurso muito forte de que nós pagamos muito imposto. Né? A pergunta é: para que a gente quer riqueza? Por que a gente quer bens? Por que nós aspiramos tanto por isso? Por que queremos acumular tanto? O que tem em nós que temos essa necessidade de acumular, de construir? Tempo atrás eu estava conversando com minha esposa, ela falou assim: vem que a gente podia ter um apartamento em Salvador. Eu disse: eu? Um apartamento em Salvador? Eu tenho que ir para lá, pagar condomínio, pagar não sei o quê, consertar e quebra. Não é melhor ir para o hotel? Ainda tem uma vantagem do hotel, cara, eu posso pro hotel rodar Salvador inteira, né? Para o que ela deve ter? Só dá dor de cabeça. Né? Então, você não vai me convencer nunca, a não ser, não sei se Sofia ou as minhas que estão em Salvador, eu posso até ter uma, mas para eu ir morar lá, tem que me preocupar com o apartamento. Lá em Serrinha tem a Inês na reta em apartamento em Salvador, próximo da minha, né? Caríssimo onde é em Salvador. Esse é a minha irmã dos pedreiros de Serrinha. Eu vou me meter com isso? Não. Se eu estou realmente criando um problema para mim, eu não vou fazer isso. Eu não tenho interesse nenhum de possuir um imóvel desse. Tem pessoas que têm casa de praia, que tem um bom dinheiro, como assim, não, o sonho é ter uma casa de praia. Não vai na praia. É muito comum que não tem tempo, porque não tem tempo, né? E a casa de lá fica, o problema é que tem que dar manutenção, tem que ter funcionário, todo um custo. É muito mais barato você alugar a casa de praia. Né? Você quer passar uma semana na praia, você aluga a casa de alguém, você paga lá, 1.000, 2.000, 5.000, sei lá quanto você vai pagar. Você tem a certeza que é mais barato do que você manter a casa de praia. E não tem problema. Saiu de lá, entregou a chave, acabou a sua responsabilidade sobre a casa de praia. Então a gente termina tendo um pensamento de possuir. Eu me lembro que teve um caso interessante, tem uns anos atrás aí, acho que foi no governo de Jacques Wagner, acho que foi, que ele doou uns tábuas, se fosse no estado da Bahia, vocês lembram, do estado amarelo, horríveis. Não, aquilo ali foi uma vergonha, né? A qualidade. Eu não devolvi, eu estava lá. O meu sumiu. Porque eu dei para a escola para consertar. Resultado, nem prestava para usar, mesmo naquela época, né? Mas a discussão dos meus pais é assim, que o governo não deu para a gente, né? Ele nos emprestou. Aí meus pais, por que ele não deu? Eu pergunto, por que ele tinha que dar?
para o nosso pensamento, a gente quer possuir. Não é mais lógico você ter, usar, quando você está devolver para outra pessoa? Isso é mais lógico. Mas o raciocínio era, por que ele não deu, né? Que ele já tem, né? Esse é meu tablet, né? Que era horrível, né? Mesmo assim sendo horrível, as pessoas queriam ter, né? Não era um iPhone, né? Então, isso é uma questão que a gente precisa pensar. Por que esse esforço de possuir, né? De ter, né? Então essa é uma grande questão que envolve o processo evolutivo da criatura. Ela acha que a realização dela está no externo. Aí eu vou falar sobre a verdadeira riqueza. Então, o que é que eu acredito? Eu acredito que eu serei feliz se eu possuir tal imóvel, se eu ocupar tal cargo, né? Se eu for um presidente de uma empresa, do centro espírita, um prefeito da cidade, né? Então eu começo a achar que a minha felicidade está em possuir algo, ter algo, né? Sei lá, me casar com uma atriz famosa aí, uma celebridade, né? Possuir títulos, mas assim, no sentido de mestrado, doutorado, exatamente, PhD, presidente daquilo. Exatamente, não é? A gente fica achando, eu acho legal, a gente fica pensando sobre isso, né? E aí nós nos escravizamos. E essas redes sociais, elas são bem interessantes, porque a vida dos outros, diz que o capim do vizinho é sempre mais verde, né? A galinha é sempre mais gorda, e por aí vai, né? E aí a gente começa a achar que a felicidade está nisso aí. Aí eu fico observando, eu fico brincando com os alunos, que a gente cria uma imagem, né? Uma imagem, e a gente precisa a imagem, né? Aí eu fico vendo, eu vi alguém falando aqui agora, eu não acompanho, mas vi no UOL, que os brothers desse Big Brother tem o dente tudo, né? Com lente, parece como que dá, né? Aí, só que ninguém nasce, é muito raro nascer com aqueles dentes, né? Você tem que fazer um tratamento para que eles sejam daquela maneira. Aí as pessoas ficam achando, né, que a realidade é aquilo ali. E começa a buscar uma realidade que não existe. E aí eu fico infeliz. Por que eu fico infeliz? Porque eu acho que se eu alcançar aquilo que não existe, vai me tornar feliz. Né? Aí eu me lembro que eu tive uma namorada há muitos anos, e aí no meu só um ano, teve um Réveillon, um mês de namoro, né? E ele passou em Serrinha. A menina ficou tão revoltada porque a gente passou em Serrinha o Réveillon. Eu sem Serrinha, né? Eu sempre fui pobre, minha família tem essa tradição de viajar, essas coisas, né? E passava sempre em Serrinha, para mim estava ótimo, né? E depois tive uma outra namorada, ela era de Olindina. Onde como são as pessoas. Aí eu passei com ela num desses Réveillons. Pessoa simples, nada, tudo muito tranquilo. E ver o que é o ser humano, né? Um estava em Serrinha, a outra estava em Olindina, uma muito tranquila, resolvido, e a outra tão insatisfeita, né? Então a gente acredita, né, que isso traz felicidade. Eu me lembro de uma reportagem da Rede Globo Jornal, no Réveillon, né? Tem esse negócio de mostrar Paris, não sei o quê. Aí mostra aquela bola que desce, sobe lá em Nova York, né? Aí a repórter assim, o pessoal está aqui, desde não sei que hora, a não ser quantos graus negativos, essa bola descer meia-noite, né? O repórter até pode fazer um pouco de ironia, né, com aquilo. E é muito curioso essas maluquices que a gente faz, né? Quando eu morei na França, claro que o pessoal do Réveillon, na Champs-Élysées, né? Aí resultado, lá vai eu, minha mulher, Sofia com 4 anos. Gente, pense, quando você desceu no metrô do Arco do Triunfo, você não conseguia chegar na Champs-Élysées de gente. Você quando ele conseguiu chegar, o ano novo, né? Rompeu o mundo. E aí eu olhei, aquela multidão, aquela agonia, nada demais, né? O que eu estou fazendo aqui? Aí entramos de volta pegar o metrô, voltamos pra casa. Foi nosso Réveillon, né? Em 2008 para 2009. Aí, em 2009 para 2010, a gente estava lá, aí a gente foi para a Torre Eiffel, né? Aí foi bacana, porque estava com espaço, tinha como descer, só foi eu e minha mulher, porque minha filha ficou na casa do vizinho. Aí foi um pouquinho melhor. A Torre Eiffel ficou piscando, eu ficava para aqui, o cara fica perguntando, né? O que é isso, né? Aí eu fico vendo no Brasil as pessoas irem para Copacabana. Como é que a pessoa chega 4 da tarde, sei lá, 2, toma banho, suja de areia, fica suado, fica naquela terra. Eu não sei, sabe? Eu nunca fui, não irei também, né? Porque se minha mulher um dia, se eu tiver dinheiro, um dia eu quero ficar naqueles navios que ficam em frente, de maior conforto, né?
Aí sim pode ser que eu veja o Réveillon de Copacabana. Mas, rapaz, a gente acredita que isso tem significado especial. É externo, não tem. Então, possuir, seja o que for, como ela falou, títulos, seja cargos, seja bens materiais, isso não vai nos tornar felizes. Isso não é garantido. E a gente pode observar a história de grandes nomes notáveis que possuíam muito, né, que ocuparam cargos, e eles viram claramente que eles não se realizam com essas aquisições. Porque na realidade nós estamos buscando isso externamente, nós estamos fazendo uma procura externa e não a busca interna. Possuir aprisiona. Então quem tem está prisioneiro da coisa. Poucas pessoas conseguem não serem possuídas, não serem dadas pelas coisas, pelos títulos, pelos cargos, né, pelos bens. Então pouca gente não é dominada. Tanto é, quando morre fica apegado. A gente teve um caso interessante no Centro Espírita Serrinha. Vocês sabem que a gente foi aberto no Centro Espírita em Exu. O Peixinho, há muito tempo, comprou um terreno lá em Exu. Comprou, não sei o negócio lá que ele fez com esse terreno. E aí, resultado, ele desencarnou. Depois o movimento Espírita Serrinha resolveu, não sei se lá, né? Ele conseguiu abrir e fazer o Centro Espírita. A gente morava para o movimento de Exu, aí parecia um espírito, revoltado. Porque chegou um povo lá e confio o Centro Espírita no terreno dele, na fazenda dele. Isso, pra você ter ideia. Aquela já tinha sido loteada. O terreno ficou lá muitos e muitos anos, décadas, sem ser utilizado. Tinha casas do lado. Tinha muitas casas. Hospital do lado, assim, tudo construído. Não era pela construção. E o espírito estava lá revoltado porque nós construímos. Acho que ele sempre ligou com o Centro Espírita, por isso, né? E ele reclamou do Centro Espírita. Então eu fiquei imaginando quanto tempo tem que esse homem desencarnou e ele estava ali preso àquele terreno, né? Preso àquela propriedade ali, se escravizando e impedindo de progredir. Isso eu posso citar entre outras coisas. Eu posso citar apego, né, a objetos, né, objeto, um móvel, a um quadro, a esposa, ao esposo. Né? Quando a gente fica décadas perseguindo, né, ligado, lá na reunião mediúnica eu vejo sempre, né? A última vez que eu vi foi o Babá do Seu Espírito. Ela me pertence, ela é minha. Desde que você é dono de alguém, né? Aí eu, né, para perturbar o espírito, né? Eu estou pensando, e se eu fosse seu dono, mas você gostar de ser seu dono? Não, aí ele cai fora, né? Mas eu sou seu dono, eu vou arrumar alguém para ser dono de você. Já que você é dono da mulher, eu vou arrumar um dono de você. Você vai gostar? Então repare que se apropria também das pessoas, né? Dos filhos, da esposa, do esposo, sei lá, dos familiares. Como é que se apropriou no passado dos escravos, né? Então quando a gente continua achando que é senhor escravo no mundo espiritual. Então é comum a esse aprisionamento também, né, a esses bens, escraviza. Escraviza também a ideias. Quando nós somos presos a ideias, a gente não consegue abrir a mente para incorporar novas ideias, novos conceitos, novas percepções do mundo, né? Aí um dia eu estava num comércio de Serrinha, eu estava comprando lá uma ração de cachorro, esse amigo meu era meio assim, conservador. Aí sabe o que ele estava falando? Ele falou assim, né? Os adolescentes se tatuados, se pintam o cabelo. Antigamente não era assim, né? Assim, por que tem aqueles pintos? Por que tem aqueles pintos tatuados? Ele está preso a um modelo que passou. Né? Então hoje o modelo é outro. Os jovens eles vão pintar o cabelo, vão fazer tatuagem. Eu posso não gostar. Eu não vou pintar meu cabelo. Não vou pintar tatuagem, eu não dou valor a isso. Mas tem gente que dá, e aí? O que eu posso fazer? É a escolha de cada um. Né? A expressão de cada um. E aí você percebe claramente que nós estamos presos a um conceito, né? Uma ideia que está passando. Né? E que isso faz com que a sociedade se transforme. Há muita gente, há muitos homens que ainda não aceitam a emancipação da mulher. Muitos que nós não aceitamos. Né? Essa liberdade que a mulher possui, né? A autonomia que ela conquistou, a autonomia profissional. Né? Isso é muito conquistas que foram transformações significativas para a sociedade, mas muitos homens
estão presos ainda àquela ideia de que a mulher deve ficar em casa, deve se subordinar, que o homem deve mandar nelas ou controlar as suas vidas, né? Então observe, isso não é mais assim, isso mudou. Observe a vida sexual, né? Eu vejo muita gente ainda presa à ideia de um modelo sexual na vida sexual das pessoas antigo. Hoje a gente tem o quê? A autonomia, a liberdade. Observe, antigamente, para a mulher iniciar sua vida sexual, tinha que casar, já tem um ritual de passagem, né? Somente depois de casada que ela poderia. E hoje não, as pessoas resolvem fazer o que quer, né? Na adolescência, mais velho, menos velho, isso é um problema de cada um. É autonomia. Só que nós queremos controle, a gente quer controlar. Então eu quero controlar o outro. Eu quero controlar, inclusive, a sua vida sexual, como a Igreja Católica fez muito, né? Muitas igrejas ainda procuram fazer e controlar. Mas não é assim. Eduque a pessoa. Explique a ela, para o jovem, o que é isso. Dê as armas que ele precisa ter, que é o conhecimento, e deixe que ele ande. E, se vocês quiserem, a gente pode analisar a parábola do filho pródigo. Né? Então, você tem que deixar ir. É assim que funciona. Nós fomos. Nós caminhamos. Ou você caminha com as próprias pernas, ou você não se constrói. Não há outra alternativa. Jesus é o caminho. Eu estava cantando aqui, é o caminho. Mas ele não caminha por você. Ele é a porta. Ele é o farol. Mas eu tenho que ir até ele. Ele está esperando. Ele não vem até mim. Posso pedir que ele me ajude e tal. Mas assim, a trajetória é minha. Não é dele. Isso que a gente precisa tomar consciência. Então a gente quer o controle. Nós queremos que não mude a partir das nossas conveniências, das nossas ideias. Eu sempre me pergunto as pessoas sempre assim: desde quando as minhas ideias são as melhores? Quantas das nossas ideias já mudaram ao longo da nossa vida? Eu fico analisando as minhas ideias. Quantas ideias que eu tinha que mudaram ao longo da minha vida? E o quanto que eu tenho hoje concepções totalmente diferentes que eu tinha talvez há 10 anos, há 20 anos atrás. Então observe que eu não posso nem garantir que aquilo que eu acho que é certo seja o certo. Porque daqui a 10 anos eu posso achar que aquilo não é mais certo. Então isso tudo demonstra que nós nos apegamos a conceitos, a ideias, e isso pode nos aprisionar e nós ficamos parados no tempo, por não aceitarmos aquilo que está ao redor, que está nos chamando a atenção para que mudemos. E aí vem o sofrimento. Vou contar aqui um caso que aconteceu em Serrinha, com uma família muito próxima a mim. A gente tinha uns vizinhos. Vou descrever fisicamente quem eram essas pessoas. O homem, o marido, eu vou usar a linguagem antiga, né? Tipo assim, ele era tipo um sarará, né? Aquele homem vermelho. A mulher dele, a gente chamaria de uma mulata, ela era afrodescendente, claramente. Eles tinham 3 filhos, 2 meninas e um rapaz. Tinha as meninas assim, mais indo branco e umas indo mais para a cor negra, mas no geral eu diria que elas são morenas, né? E eu fui colega de uma, né? Sempre foi muito amigo. E é uma coisa interessante, muito tradicional a família. As minhas deram um nó nesse ano. A mais velha, a feira, se apaixonou por um professor. Nunca morou com ele. Sabe aquele casamento moderno? Gente, ela fez isso nos anos 90. Eu não sabia que ele ficava com ela, né? Porque realmente, até eu. Meu Deus do céu, como é que isso pode? Né? Meus preconceitos, né? Também achava aquilo absurdo. Eu estou entrando nos anos 90, estou com 20 anos, né? 91. Então ela fez isso. A segunda filha. A segunda filha, eu fui colega dela, fui apaixonado por ela quando ela era essa escolinha, de escola de ensino fundamental 1. Mas ela ficou adolescente, jovem, cada um seguiu o seu caminho. E ela engravidou solteira. Teve que casar. Anos 90 de casada, né? Engravidou, casa. Aí casou. E aí o casamento, me lembro, depois separado, né? Casamento é complicado, né? Aí ela foi morar em outra cidade, trabalhar fora, e lá ela conheceu um professor que ela passou a viver com ele, um homem negro. Gente, mas ele era negro mesmo, não é aquele negro que é claro, né? É negro mesmo. Vocês acreditam que quando eu ia para a Serrinha com ela,
ele não recebia ele em casa porque ele era negro, ele ficava em hotel. Ele, o marido dela, que vivia com ela, ficava em hotel. Eu achava aquilo um absurdo. Então, rapaz, os preconceitos dele foram sendo desafiados pelos filhos, pelas duas filhas. Meninas extraordinárias, de direita, de bem, na minha visão, são pessoas de bem, né? Nenhum problema. Mas elas foram rompendo com as tradições, com o modelo vigente. E ele, nas suas convicções, foi sofrendo. Porque proibir dela seu marido para a cara dele, isso realmente era um absurdo. Então eu estou salientando isso para mostrar o quanto que a gente está, né, tendo dificuldades, muitas vezes, de dar um salto, né, para ir adiante e avançarmos. Então, o possuir não é o possuir apenas, como a gente fala, bens materiais, né? De sermos presos a isso. Mas para ser presos também a ideias, né? É você não conseguir ver. E se sua mente, a visão do mundo sua, vai estar presa às suas ideias. Essa semana, os dias hoje, na reunião de sábado, eu conversei com um espírito. Olha o que eu conversei com o espírito na reunião. Ele chegou lá, reclamando do nosso trabalho, né? Só fazer aqui, tem que fazer, rezando, não sei o que, esse negócio, né? Aí você vai conversar com ele, perguntei, comecei a reparar aqui, tá todo mundo entrando, eu entrei. Aí eu disse, você vive onde? Por aí, vivo viajando. E você come onde? Come com as pessoas. E você bebe onde? Bebe com as pessoas. E ninguém reclama, não, ninguém acha ruim não. E quando você viaja? Eu viajo no carro, viajo de ônibus. E você não paga passagem? Não. E quando você viaja de carro, as pessoas não se incomodam? Não. Ele está morto, não sabe que está morto. Só que eu não podia dizer a ele que ele estava morto, porque eu podia causar um choque e eu também não acreditava. Ele não fala que a pessoa está morta, né? Aí eu tentava criar um choque de realidade, não sei se conseguia cair na real. Aí eu perguntei assim a ele, tá vendo aqui alguém iluminado, cheio de luz? Estou vendo aqui uma moça, um rapaz, todo iluminado, ninguém sabe da hora. Parece que ele tem pilha. Olha o lugar dele, parece que ele tem pilha. Ele não está na real, porque ele estava num mundo diferente. Então o que aconteceu ali? A mente dele está impregnada com um padrão de visão de mundo, que ele mudou de estágio, né? Saiu do estado encarnado para o desencarnado, mas a mente continua naquele mesmo moldura. Ele não chegou, está cristalizado. Eu vi a conversa com ele fica assim. Né? Então observe que isso é um aprisionamento. Ele aprisionou-se a um estilo de vida, a uma maneira de ver o mundo, de compreender a realidade. Ele não falou. Aí eu perguntei para a mulher, ele disse que a mulher abandonou ele. Eu acho que quando eu me tive a conclusão, né? Acho que na morte, e acho que é para abandonar, né? Que os não encontram os filhos. Enfim, isso que eu não consegui convencer o camarada de muita coisa, né? Mas isso demonstra o quanto que nós ficamos cristalizados, né? Presos. E aí, a grande questão de fazer é como é que a gente alcança essa mudança, né? Como é que a gente vai para um caminho melhor, né? Um caminho de modificação da verdadeira riqueza. Ou seja, o que eu tenho que possuir de fato? Primeira lição, ninguém possui nada. Nada. É tudo engano. Eu tive uma experiência no ano passado. Em agosto, minha mãe faleceu. Foi a minha primeira experiência assim, concreta de morte próxima a mim e eu tive que lidar com bens, coisas dela, né? Primeiro, nunca pegaram. Então, você mexendo no móvel desse aí é um problema. Né? E ela morre e começa, né? Os filhos começam a dividir as coisas. Né? Eu quero isso com minha mãe, eu quero aquilo, vamos vender isso. Começou. Era muito estranho para mim isso, porque eu estava dispondo de coisas que não eram minhas. Sempre foram dela, né? Na minha cabeça sempre foi minha mãe. E a gente chegava lá e começava, né? Mexer e tal, quem ia ficar com o quê e tal. E eu fui dando conta de uma coisa muito estranha, que é você perceber que aquilo que não era, que era dela, hoje está se dispondo e ela não levou nada. Então, eu sou espírita, eu sei todo mundo coisa, mas primeiro eu explico concretamente, perto de mim, que eu comecei a dispor de algo dos outros, que não eram minhas coisas, que eu tinha que fazer algo com algo que sempre na minha cabeça foi de minha mãe.
e de uma pessoa muito apegada às coisas. Né? Não é uma pessoa que fosse, né, desligada. Então ficou muito claro que nós não construímos nada, nem o próprio corpo. Ela falece, né, de domingo para segunda. E é muito curioso isso, como foi a morte dela. Meu irmão, minha filha, vai na casa, foi um domingo de noite, foi em agosto, estava muito frio, e ela chamou a gente para comer pizza na casa dela de noite, domingo de noite. Esse amanhã não vou não, porque Catarina tem uma filha pequenininha, né, porque ela estava com 1 ano. Ela está muito frio, pode ser que Catarina fique gripada, não vou sair não. Está muito frio de noite, né, em agosto. E ela não saiu. Eu a vi uma vez na quinta-feira, pessoalmente, mas a gente se falou, não sei se não sabe, no domingo, no telefone. E no domingo falou 2 vezes, foi 3. E o que acontece? Minha filha vai levar, que é mais velha, vai na casa dela com o namorado, para apresentar. Eu falei, não sei por quê. Tiraram fotos, eram vídeos. Isso nessa família não é comum de fotos, negócio não, tá? E eles tiraram fotos, filmaram manhã com ela. Manhã estava ótima. Ninguém dizia que ela, algumas horas, estaria morta. O que acontece? Minha filha vai para casa, tudo termina. Quando é 2 horas da manhã, o telefone toca que minha sobrinha que dormia com ela, a filha da minha irmã, ela acordou passando mal, sufocada. E ela consegue chamar a Sucena, minha sobrinha, e aí ela se deu no sofá, na sala. Aí a Sucena chama a mãe, que é a vizinha. A mãe vem. Quando a mãe vem, Patrícia me disse, minha irmã, que ela respondeu a ela, ou seja, ela conseguiu interagir com minha irmã. Aí minha irmã chama a gente, meu irmão mora vizinho, próximo também, e eu moro mais tarde, eu moro na Quebrada. Minha casa de mãe fica no Centro Espírita, no fundo da catedral, essa aí. Meu irmão conta que quando chegou, aí minha irmã acionou o SAMU, aí meu irmão conta que chegou primeiro que o SAMU. Quando conversou com ela, não respondia mais, aí. Ela estava, segundo meu irmão, ela estava morrendo. Quando eu cheguei, o SAMU já estava, e depois eu passei no SAMU, eles encontraram ela morta. Sem vida, né? E aí tentaram passar quase 1 hora tentando reanimar. Eu cheguei e encontrei eles fazendo esse serviço de trabalho, mas ela não voltou. Ela morre, então igual um passarinho. Então nem o próprio corpo dela, ela não dispõe. Então na realidade nós temos uma grande ilusão que possuímos. A grande ilusão que temos, né? Que somos donos. Eu fico pensando muito sobre as coisas, né? Aí essa semana meu pai resolveu vender uma pequena propriedade, está vendendo, né? Aí ele foi vender a terra, tinha separado de minha mãe, não tem relações patrimoniais mais. Aí ele me chamou para ajudar a medir a terra, né? Eu fui com ele. Ele foi na carroça, foi andar e fui ajudar a medir a terra. Aí eu pensando comigo, a gente medindo lá, e como é que eu meço isso aqui? Digo que é meu, isso aqui não é meu, é um planeta, né? Eu fiquei pensando, né? Eu medir aquela terra, né? E na minha cabeça anotando, meu pai, anote, não sei o quê. Porque meu pai, o rapaz mediu lá com o drone, meu pai achou que estava errada a medição, né? E eu medi o vara, né? Que é bem tradicional, né? Vara, aí eu estou lá anotando, e eu estou na minha cabeça, né? Posso dizer que isso aqui é meu, isso aqui não foi eu que fiz, né? Isso aqui estava aqui sempre. E aí meu pai está dizendo que é dele que vai vender, né? E ele está medindo. E assim, é uma coisa muito estranha se você parar para pensar, né? Muito esquisita, porque eu digo que é meu, né? E aí. E aquilo pode estar na minha cabeça e achar que é mesmo, né? Então esse processo é um processo muito complicado, porque na realidade nós estamos na minha incompletude, na minha pobreza espiritual, eu acho que eu possuindo o penso. E aí, quando Jesus propõe que se modifique, dizendo o quê? A verdadeira riqueza não é essa. A verdadeira riqueza é eterna, que os ladrões não roubam, e as traças não corroem. É outro significado. E aí ele vai, né, essa alegoria, esse discurso de Jesus é muito claro, ele fala muitas vezes no Evangelho sobre possuir, o apego, né, ao mundo material. Mais fácil, um camelo não passar por fundo da agulha, né, um carro, do que um rico também dos céus. E para mim, a história mais bonita é eu nascer um rico, né? Como é que eu faço para entrar na vida eterna? Segue Moisés. Aí você já siga, eu faço. Não mate, não roubo, não sei o quê. Ah, é? Então, aí, vende tudo que tens, doa aos pobres e segue. Você larga tudo. Desprende tudo. Se você quiser ir para esse reino da plenitude. Senão, caso contrário, você vai ficar aqui, nesse mundo, né, de transformações, do efêmero,
do transitório, da mudança. Ele está propondo isso. E como é que eu ganho isso? Eu ganho isso buscando esse encontro com o divino. E esse encontro com o divino é feito internamente. Essa é a grande busca que nós acreditamos que não é, e aí buscamos internamente. Então eu posso buscar uma mulher, achar que se eu tiver aquela mulher que me idealiza, eu falei como La Belle de Jour, né, Alceu Valença, né? Se eu possuir essa mulher, não é, eu vou ser feliz. A mulher, se ela possui aquele homem lindo, né, tal, ideal, Brad Pitt, uma coisa assim, vai ser feliz, né? E aí a gente começa a acreditar nisso e busca externamente. Só que a pergunta é, eu posso me caso com aquela mulher ideal, aquele homem ideal, ou se eu compro o carro sonhado, então eu conquisto o posto, o título, e agora? O que vem depois? Essa é a pergunta. E aí a gente percebe que começa a surgir um vazio existencial. Que acicata boa parte da população mundial, que conquista a parte externa, mas não consegue atender a parte interna. E aí começa a depressão, começa esses problemas, esses transtornos mentais. Por quê? Porque a gente está focado no equivocado. O que é real, eu não consigo atender. E atender ao real é buscar o divino. Mas buscar o divino no sentido em que Jesus fala à mulher samaritana. Ela pergunta a Jesus: onde se deve adorar a Deus? Os judeus dizem que é no templo de Jerusalém. Os samaritanos dizem que é no monte. Onde é? Chegará um tempo em que não será nem no templo, nem no monte. Será em espírito e verdade que o homem vai adorar a Deus. Um estado de alma. Não é um valor externo. E essa busca de conexão com o divino é que vai nos alimentar de fato. Atenção. Não é a frequentação a um templo religioso, já ele qual for, nem a adesão a uma doutrina, já ela qual for, que vai dar esse estado de alma. Não é isso. Vou só lembrar, na época de Jesus, os fariseus. Não é o ser fariseu. Não é ser saduceu. Não é ser escriba. É um outro nível. É um nível de estado de alma em que você vai se conectando com esse estado divino que vai lhe dando um sentimento de plenitude. E aí você vai se sentindo conectado com o mundo. E aí muda as coisas. Por que eu devo partilhar? Porque eu pertenço ao mundo, eu não sou eu sou parte do mundo. Então eu não posso conter em mim, na minha mão, algo que é para estar fluindo. Que é para estar circulando. Então observe. Riqueza parada é perigoso para quem possui. Dinamize sua riqueza. Você tem uma fazenda, um dinheiro. Eu sempre falo que se eu ganhar na Mega Sena, eu não aplico o dinheiro, boto na poupança. Mas aí seria um problema, porque eu já cometeria um pecado, né? Porque eu estaria com dinheiro que gerando riqueza, né? Multiplicando, dando emprego, isso aí eu guardaria na poupança, eu não teria problema de ficar administrando esse negócio, né? Mas enfim, há histórias de pessoas que passaram. O que acontece? Isso é um problema para ela, que chama no espiritual. Porque ela é uma responsabilidade que ela tinha de fazer aquilo dinamizar e gerar benefícios para a comunidade, para as pessoas. Aí só. Então, na realidade toda vez que eu me sintonizo com essa conexão com o mundo, nessa medida eu começo a perceber que a minha realização está em não possuir, mas em servir. Não está mais em ter, está em ser. E o que é ser? Esse aspecto, né? Ser é você possui um estado de paz, de plenitude, que nada externo lhe aflige. Ah, Nani, vai ter uma guerra aí, você pode morrer. Morte não existe. A bolsa pode variar e você pode... Eu não aplico na bolsa. Eu não tenho ações da Americana. Então, as Americanas
só me preocupou porque tem um carro que pode ficar desempregado. Só foi isso. Eu não tenho ações americanas. Né? Então eu não estou perdendo dinheiro. Então observe, se eu tenho, eu me preocupo em perder. Se eu tenho um corpo, eu me preocupo em perdê-lo, porque eu posso morrer e vai cair aí. Então talvez que eu tenho medo de que alguém roube, tome. Então, se eu não tenho, eu sou livre. Não estou preso a nada. Jesus fala assim, ó, o Evangelho é muito rico nessas alegorias. Não vos preocupeis com o dia da manhã. Se o Pai alimenta as aves do céu e as ervas, que vão perecer amanhã, vou falar a vocês, que são muito mais importantes na criação, né, pela hierarquia do desenvolvimento, mas se preocupa. Por que se preocupa? Nós não temos fé. Porque a gente não constrói a sociedade da colaboração, da cooperação. Nós construímos uma sociedade da concorrência, do individualismo, baseada no egoísmo. Primeiro eu. Depois os outros. Se eu construísse uma sociedade da cooperação e entendesse que essa riqueza global servisse a todos, eu saberia que amanhã eu não correria risco de estar desempregado, de faltar comida na minha mesa, porque o sistema inteiro estaria organizado para atender a todos. É muita pobreza de percepção acreditar que o mundo é de escassez. O mundo não é de escassez. Você sabe, não sabe disso, né? Que a produção de alimentos mundial alimentaria os 8 bilhões de habitantes da Terra. O problema não é a distribuição, o problema é a distribuição. Mas vamos mais além. Deus não cria a escassez. Não cria a escassez. Nós, humanos, é que bloqueamos a abundância pela limitação dos nossos corações. É que está o problema. Porque se nós tivéssemos planificado o divino em nós, esse mundo aqui seria um mundo de abundância, porque toda a riqueza é distribuída e nós iríamos nos reunir, nos potencializar cada vez mais para construir mais. Por isso que você fala que o comunismo não conseguiu ser implantado em nenhum lugar do mundo. Leon Porque Denis. essa essência seria que é pregado, Marx prega lá atrás. Leon Denis, ele fala, eu tenho um livro, né, Socialismo e Espiritismo, ele discute isso. Não vou saber. Tem um livro sobre isso. É o nível evolutivo do homem. Você pega na solar, por exemplo, né? Se você pegar aí na solar, pelo menos que eu li lá, ninguém tem duas casas. Pelo que eu li lá, ninguém tem nada. Você mora numa casa naquela cidade. Então você chega lá na solar, lá eles colocam que as pessoas trabalham, tem as tal dos bônus horas, e você pode ir numa casa. Ou seja, faça o trabalho para o médio, né? Mas a casa não é sua. Quando você reencarna, a casa vai para a cidade. Né? Então, tudo que você produziu, a herança lá, quando você reencarna, vai para a cidade. Então, nosso lar é um sistema que não é comunista, porque tem um Estado lá, tem um governador, tem um ministério, tem um Estado lá. Nosso lar tem um Estado. E aí você tem uma cidade socialista, né? Porque o comunista é a ordem de Estado. Sempre foi usar a linguagem de Karl Marx, né? Estou usando a linguagem de Karl Marx. Então, a dificuldade é essa, você não consegue. A primeira comunidade que se diz socialista do mundo foram os primeiros cristãos. Era só pensamento e um só coração. A primeira coisa que você fazia quando ainda entrava na comunidade cristã é você pegava tudo e dava para a igreja. A igreja cristã primitiva. E aí você ia viver com eles. E aí você ia comer do pão comum. Mas essa igreja tinha uma localização? Tinha, as igrejas de Jerusalém, né? Antioquia, exatamente. Tem um livro chamado Esquina de Pedra, que você pode ler, de Wallace Leal, né? Ele descreve uma comunidade cristã por volta do ano 300 depois de Cristo, na Capadócia. E aí ele conta a história de como é que era a história da família de Gala, né? Então, eles criavam ovelhas, vocês eram ovelha e cabra, os caras, assim, a cabra ovelha eram dois. Então, eles viviam disso, num deserto, num lugar muito assim, inóspito, né? Na carreira da Capadócia, que é famosa hoje, para voar de balão, não sei o que, né? Na Turquia. Aí, resultado, o que ele fazia? Eles pegavam o que eles produziam anualmente, dividiam em 3 partes. Um imposto para Roma não perdoava. A parte que eles iam sobreviver por um ano e davam aula para a igreja. Eu fiquei curioso na coisa que ela fala. Ela não fala assim, vou pegar e vou ampliar a casa, vou vender essas ovelhas e comprar, sei lá, um móvel. A divisão é por 3 para manter-se durante um ano. E o que sobrou, o lucro, na divisão, o lucro, né? Aquilo que é possível ser feito na obra, né?
quem poderia se separar para dizer, olha, vou comprar uma roupa, né? Vou comprar um móvel, um camelo, senão um cavalo, né? Ia para a igreja. E a igreja partidária? Sim, a igreja cristã ela tinha um sistema muito interessante, né? Porque ela ia ajudar idosos, né? Crianças órfãs, doentes, deficientes físicos, viúvas, porque era naquele sistema. Nós não temos sistema de previdenciário naquela época. Então quem ficava pobre estava à mercê da situação, né? De família. Então ela tinha sistema de apoio. Você pode ver também no livro Paulo Estevão, né, contando a igreja do caminho ali com Pedro, né, que organizava ali. Então você tinha um sistema onde as pessoas doavam tudo. Então elas não ficavam mais, elas davam. Isso era comum. Então se diz que a primeira cidade socialista da história, aí eu fui perturbar, né, nos grupos de vida o pessoal fica criticando, que eu acho bobagens, né? Porque na minha visão a cidade deve caminhar para o socialismo mesmo. Aí eu fico brincando, a primeira comunidade socialista da história foram os primeiros cristãos. E hoje em dia é isso, né? Quando eu pago imposto e tem escola pública, o que eu estou fazendo? Eu estou socializando o dinheiro. Eu pago imposto, o Estado pega o dinheiro e paga a escola para todo mundo. Quando eu pago meu imposto e tem acima de saúde, eu não uso a saúde do SUS porque eu tenho um plano de saúde. Mas eu pago imposto para o SUS. Não é? A Suécia, que é um país capitalista, o imposto de renda lá é de 60%. Imagina você ganhar R$1.000 e o governo ficar com 600. No Brasil, que o governo merece se matar, né? Então, pois é esse o esquema. É porque eles não entendem. Quanto mais paga, mais investimento. Pois exatamente. O lógico é isso. Quanto mais eu... Porque assim, claro, você vai lá no Brasil, os polícias são corruptos. Bom, aí você tem que combater o desvio. Entendeu? Por exemplo, na minha visão, quando o governo Bolsonaro, até você agora, naquele que eu sigilo para os convidados dele da posse, então assim, o que está acontecendo aí? Na minha entendimento você não pode pegar e se apropriar do recurso público, tem que ser bastante transparente. E a sociedade tem que cobrar. Só que as pessoas também são... Nós não cobramos. Vou contar uma história a vocês. Eu fui de férias para Fortaleza, né? E aí fiquei no hotel em Juazeiro do Norte. Eu queria ir Juazeiro do Norte, participar e tal. E aí eu cheguei pro cara e falei assim, eu vou pagar a minha diária à vista, tem desconto? Não, só você pagar dinheiro. Eu não tava, era R$1.100 o hotel, era 3 dias para 4 pessoas. Eu não ia dar com isso na mão, né? Sem cartão, débito, o Pix. Nem Pix não, tem dinheiro. Bom, então eu posso pagar amanhã, eu vou no banco e ia ter um desconto de 15%. Eu ia ter um desconto de R$200 interessava esse desconto, né? Aí tá bom. E eu fiquei aqui na cabeça, por que esse homem quer esse dinheiro vivo? Né? Eu estou na minha cabeça, por que ele quer? Ele não quer esse dinheiro na conta dele, do banco. Aí demorou um tempo que eu descobri, claro, o dinheiro ele vai pagar imposto, porque o dinheiro vai entrar ali, o dinheiro entrou no cofre dele, né? Vai só negar que esse né? Aí eu comecei a descobrir por que ele fez. Então, repare, a corrupção não é dos políticos, é da sociedade. Eu tenho É só um espelho. Exatamente. Eu tenho um amigo não, conhecido pelo meu amigo, que ele é mais amigo do meu irmão. E ele estudava veterinário em Feira de Santana, e veio quando ele meu carro, porque ele é meu irmão de veterinária. Ele critica todos os políticos de todas as matizes ideológicas e não vota. Mas por que você não vota? Você é cidadão, você precisa votar, você precisa se posicionar. Minha visão, né? Não vota. Quando eu estava com meu irmão, eu disse, rapaz, fulano já se formou. Eu disse, olha que bom, já está com uma CRV, né? Mas que bom. Nem estagiou, conseguiu a assinatura de alguém. Aí eu disse, ele critica tantos políticos. Aí eu falei, meu irmão, ele critica tantos políticos. Quer dizer, ele burlou as regras porque ele conseguiu o quê? Um falso estágio, né? Um atestado de falso estágio. E o cara não vota, pensa, ele não vota ninguém. Só vota nulo para ele se ele vota. Aí eu digo, eu falei, meu irmão, né? Que me indignou, né? Sou meu irmão, né? Então nós temos um problema que não é dos políticos, que eles não têm, eles vão responder. Eles vão ter o problema deles, né? Eles vão responder pela lei divina. Eu estou dizendo que isso é que nós, brasileiros, somos coniventes e nós pedimos, nós fazemos essas tramoiazinhas, né? Aqui eu faço isso, não pago aqui, eu só nego ali, não sei o quê. Por aí eu vou, né? Alimentando o sistema. Eu crio uma rede de corrupção. Então, se nós fôssemos anticorrupção, eles não seriam corruptos. Por quê? Porque nós ficaríamos indignados e não aceitaríamos. Como no Japão. Exatamente. Que é corrupção alta. Os políticos ganham bem pouco lá, mas então não é.
Então, na realidade, o que eu quero que a gente perceba assim, nessa questão do tema da noite é perceber que como você toca aí, para eu criar uma sociedade, né, onde tenha um bem-estar, tem que ser coletivo, não pode ser individual. Você vê, a Americana agora, uma empresa, né, parece uma água que limpa em crise naquele dia, né? A Amazon agora demitiu um monte de gente, né? Então você vê empresas muito grandes, ricas, e que de repente nada fala, né? Esse homem pode subir, mas a Americana pode ter a propriedade de existir, né? De uma hora para outra. Então, se esse sistema capitalista ele é excludente, ele é individualista, ele é materialista, e a pergunta é, nós espíritos estamos presos a isso? Eu preciso ter a última roupa da moda, eu preciso ter o último celular? Aí você se perguntar, né? Será que no Natal eu tenho que estar preso, tem que ter um peru? Estou dizendo que não tenha, gente, pelo amor de Deus. Eu estou pensando é, será que eu tenho que ter? Será que se eu não tiver o peru eu vou estar infeliz? Essa é a pergunta. Será que se eu não tiver um iPhone eu vou ficar infeliz? Será que eu tenho que pegar o meu celular e comprar um outro modelo, você está me servindo ainda, se ele já tem as minhas necessidades, se ele não quebrou? Então a gente precisa pensar sobre tudo isso, e que nós estamos reforçando o sistema individualista, materialista, né, preocupado com tudo isso. Acho que essa é uma grande questão que não deve motivar. E quando, no caso você falando, né, sobre a questão do socialismo, essas coisas, como eu, constatado, como é que é a minha posição diante desses temas? Por exemplo, vocês acham mesmo que essa questão dos Yanomamis está comovendo o país? Não. Eu acho que não. Pelo menos perto de mim não é ninguém indignado. Poucas pessoas. Então, observe, é uma situação de indiferença muito grande. Então, a gente precisa pensar que, vou dar um exemplo muito bacana, bem legal, acho que assim, a gente está falando muita coisa da China, que é mais barato. Pergunta, por que é mais barato? Alguém se perguntou? Os chineses não dizem que é socialismo lá? Pois bem. Trabalham mais que a gente, ganham menos que a gente, têm menos do que a gente. Nossa legislação trabalhista é muito melhor do que a deles. É mais fácil produzir mais barato. Controle bem fechado do Estado. Pois é muito mais fácil produzir mais barato. Não é milagre, não tem milagre, gente. Aí a pergunta que eu faço é, quando eu compro do chinês, eu me preocupo com o trabalhador da China? Eu vou e compro. Porque é conveniente para mim, é mais barato, eu vou economizar. A gente estava discutindo no mestrado da UNEB Coité, um dia desse, na semana passada, sobre a questão da agricultura familiar. Eu não faço isso. Mas a gente tem que pensar sobre isso. Está falando para minha mulher, a gente precisa comprar a parte de verdura nos mercados da cidade. Porque eu tenho que gastar meu dinheiro aqui dentro de Retirolândia. E não comprar nos grandes mercados, que ele vai embora. Então quando eu compro no açaí, o dele vai embora. Um dia eu fui no açaí, eu estava querendo vender o que no açaí? Enfim, foi ovos, eu estava precisando botar uma grande, né? Aí eu falei assim, rapaz, vem cá, se eu quer vender ovos, vocês compram? Não, nossos ovos não sei da onde. Eles pegam o nosso dinheiro, que ele compra lá, levam você para onde, e não é que eu ofereço um produto aí da minha região, ele não quer comprar. Tudo bem que ele tem a exigência de ter uma MEI, sei o quê, uma CNPJ, tudo bem, eu entendo toda essa questão, né? De qualidade, isso não é um problema. Mas ele não ofereceu um produto, não compra. A gente podia vender empim a eles. Todo mundo não falou nada complicado, não, falando empim, ovos, quem tem aqui nessa região, melancia, abóbora, né? Não tem isso? Nós temos aqui nessa região. Aí a gente ficou discutindo no mestrado, que nós poderíamos, na questão da caridade, da questão, né, de pensamento social, consumir na mão das pessoas. Né? Iromã tem, não sei se ele produz na rural dele, vamos supor que ele produza, né? Leite, por exemplo. Né? Como é que ele circula para. Não estou falando para vender de qualquer jeito, não estou falando isso. Mas como é que a gente tem um mecanismo para comprar dele? Em vez de comprar de uma grande empresa, né, que vai fora. Então, essa é a questão que a gente precisa pensar em termos concretos e reais no momento. E aí o espírito tem que estar atento a isso. Muito atento, porque ele pode estar, não é, ele pode estar na lógica do sistema, não quebrando. Alimentando um sistema que só lucro, né? Exatamente. Individualismo. Eu tenho uma amiga, o problema do emprego, né?
Uma empresa dessa, por exemplo, açaí, pega 2.000 pessoas, 3.000 pessoas. Sim, não, não, exatamente. eu estou dizendo assim, que eles precisariam consumir a gente também. Mas não tem relação com os ovos, por exemplo. Porque se ele abrisse também, ele estaria empregando mais gente para trabalhar com ele. Mas quem mais emprega no país, assim, aí tem que E pegar. não deixaria também de empregar lá. Quem mais emprega no país não são as grandes empresas, É são isso. as pequenas empresas. Quem mais, isso não é dado meu, do IBGE, né? Isso tem que dar do IBGE. Mas os dados existe uma ideia em Serrinha. Se você pegar Serrinha na cidade, quantas grandes empresas nós temos lá, tipo essa, tipo mercado? Tem o Zé Barbosa, tem o açaí, todo dia. Bom, o mercado é esse, que eu o chama da cidade. Bom, mas você tem um cada lojinha de bairro, não sei o que está entregando gente. Você poderia pegar o exemplo do agronegócio. Porque se você for analisar, a gente fala assim, gera emprego, mas é mais maquinário. Não tem gente. É pessoas que vão comandar uma máquina. Uma pessoa vai comandar 10 máquinas. Né? Não gera emprego, acabou. Então não gera emprego. Então assim, o agronegócio é algo que poderia... É um sistema capitalista muito feroz e cruel. É como o banco. O banco não emprega mais. Eu me lembro, Sistema eu era menino lá na cena em Serrinha, eu no Bradesco vai mandar, eu era criança, com 12, 13 anos, tinha lá uns 50 funcionários, sei lá, quanto é que tinha, né? Um mínimo de caixa. Hoje você vai no banco, tem um caixa, 2 caixas, acabou. E tem caixa que faz até contagem de tudo. Agora desempregou que pagava o dinheiro, né? Então assim, tanto que agora eu tive um amigo meu que me deu um alerta, olha os alertas. Ele é administrador de empresa em Serrinha, ele administra aquela empresa hemodiálise. Aí, Fernando, quando eu vou em shopping, eu não pego aquela bandeja e boto no lixo ali. Por quê? Porque eu estou desempregando pessoas. Eu lavo na mesa. Eu não pego mais. Toda vez que eu estou no shopping, quando eu acabo comecei com o McDonald's, almoçar o que for, hoje eu almocei lá. Não vai nada. Aí vem um funcionário e pagou. Porque se eu fizer aquele serviço vai desaparecer. Aquela função vai desaparecer. Né? Isso vai... E aí é desemprego. E principalmente desemprego com a faixa da população que não tem, uma vez, estudos. Então elas têm dificuldade de inserção e não ganham bem. Então a gente tem que pensar sobre isso. Né? Isso é questão. O pequeno negócio é o que mais entrega, a agricultura familiar é o que mais entrega, e é um emprego local e de quem precisa. Então assim, a gente Quem está sabe. capacitado para trabalhar. Só que esses empresários não têm voz, porque não tem dinheiro, né? E não são bem organizados, né? Então você tem um negócio bem organizado, eles elegem deputados, eles têm poder de financiar campanhas. Então eles botam lá dentro pessoas que vão representar. Você viu nas campanhas agora, né? Essa discussão da eleição, né? Do agronegócio, as questões das igrejas evangélicas que financiam campanha de dinheiro, né? Você vê, a gente não elege espírita ali. O espírita que se elege é por outro caminho, mas não é como uma movimento espírita. A gente não elege via espiritismo. Não estou dizendo que deve ser, estou dizendo que é assim. E, no entanto, você tem lá a bancada evangélica que tem dinheiro e que elege, que financia. Então, quando você tem setor da sociedade que tem dinheiro e banca, eles vão entrar e vão poder publicizar a ideia deles, né? Que a gente vai, e aí isso vai passar uma imagem, né? E aí o outro setor fica apagado, né? Fica lá anônimo, com um serviço muito bom, muito importante, né? Na sociedade. Mas a questão fundamental precisa sair dessa visão, que é a minha visão, né? Minha interpretação desse processo. O Evangelho de Jesus tem que ser radicalizado. Não estou falando em revolução socialista. Estou falando que tem que ser radicalizado. Temos que pensar que temos que implementar ações de inclusão e não ações de assistencialismo. O assistencialismo é como se fosse uma pessoa que está com febre, ela está com infecção, sei lá, uma tuberculose, né, uma pneumonia. Ela está com muita febre, eu tenho que dar uma febre para a febre dela para dar uma convulsão. Medico ela, mas eu sei que isso não resolve o problema. Então, quando alguém bate na porta para ir no centro, que eu dou um prato de comida, eu estou sabendo que eu vou matar a família dela para morrer. Mas eu sei que o problema permanece. O problema continua. Amanhã ela está lá fome de novo. Então, como é que a gente pensa o sistema de amparar essa pessoa de forma contínua? Né? Gente, isso é cristianismo. Quando eu vejo alguém abrir a boca e criticar programas sociais, eu não sou cristão, não. Porque passar fome, eu nunca passei fome. Fui muito pobre, mas não cheguei a passar fome. Mas passar fome. Quando eu chegar que eu como aqui no saceiro, eu sei que gostei, não? É tão bom comer. Aí eu fico pensando sobre isso, né? Então assim, a gente tem que criar um sistema de amparo mínimo. Amparo mínimo. Dignidade no mínimo. Isso.
Mínimo. E aí, ou seja, um cristão, que se diz cristão, está com a Bíblia na mão, o Evangelho você está tendo na mão, e é contra políticas sociais, seja de qual governo for, de qual sigla for, não se discute isso, para mim tem mais relevância, não é ser cristão. Né? Quando a gente vê, ele está falando essa quinta-feira, essa minha, quando eu vejo pessoas passando fome, semáforo, pessoas que morrem em filas de hospitais. Pronto, minha mãe teve um problema nos olhos, que ela precisava de uma injeção que custa R$3.000 em cada olho. Ela não tratou, conseguiu ver a justiça 3, não usou, e disse: minha mãe, pelo amor de Deus, venda seus imóveis para se tratar. Mas o apego, minha mãe era pegada, não vendia. Deixou pra gente. Mas nem precisa direito, né? Enfim, não é rico não, é quem vive. Eu acho que quem vive, né? Consegue comprar comida e tal. Não vendeu. Não usou. Disse todo dia: vende um. Aqui tem a casa de namorada mais duas, que ela alugava para sobreviver. Ele disse: vende uma e se trata. Então minha mãe, ela não podia se tratar porque o remédio tem. O remédio existe. Só que ela não podia usar porque ela tem dinheiro. Isso para mim é inadmissível. Né? Como é que alguém ficaria cego porque não pode comprar a injeção que ela fica no olho? Isso ninguém me convence. Por mais que você seja capitalista, não me convence, porque isso para mim não é questão. Certo? E aí, muita gente. Minha irmã agora tem um problema de deslocamento de retina. Imagina, na semana de Natal. E aí começou a se movimentar, ela não tem plano de saúde, não tem condições, para conseguir via SUS. Aí problema em relação de um lado, do outro. Resultado da história: não conseguiu, quando foi nesse mesmo ano de janeiro, a equipamento descolou, aí fica cego, né? Aí fez uma campanha rápida, conseguiu R$9.000 e pagou. 9.100. Não conseguiu operar pelo SUS. Quer dizer, para mim, isso para mim não tem quem me justifique isso. Então, se ela não é socorrida pela comunidade que doou a via Pix esse negócio, que é fácil, né? Ela teria perdido a visão. Então, quantas pessoas não vão ter relações que vão poder fazer a doação? Quantas cirurgias são de 100 mil, 2 mil, 1 milhão? Então, isso para mim não é cristianismo. Não é mesmo. Então, a gente fica hoje nessa cação que a gente faz, achando que está fazendo muito. Aí quando vai na urna eletrônica lá, vai voltar lá, dá o confirma, está voltando em um projeto que está reforçando o sistema capitalista. Aí me desculpe, isso não é cristianismo. Você está confuso, confundindo as coisas, confundindo os projetos. Porque quando eu vi aquela reforma em Temer, trabalhista, que nós não tivemos eu peço para alguém me apontar uma única vantagem daquela reforma para nós trabalhadores. Ninguém me aponta uma vantagem. E você dizer que isso foi bom, pelo amor de Deus. Porque eu sou a favor que a gente crie estabilidade, que crie segurança, que bem-estar para as pessoas. Eu sou funcionário público. Gente, eu passei a pandemia sem problema salarial. Quantos ficaram sem nada? Eu não acho que eu devo ser isso sozinho, eu acho que todo mundo deveria ter isso. Eu defendo isso. Eu não defendo o Estado mínimo. Para mim o Estado tem que ser máximo. Tem que ser no nosso lado. Tem que ser na Noruega. Eu acho todo mundo Estado público. Eu não defendo corrupção. Eu não defendo que o Estado público não trabalhe, não nada disso. Eu sou jornalista. Eu não defendo estabilidade, proteção para as pessoas. Como é que eu começo o ano e eu não sei se eu vou ter trabalho? Não existe isso. Eu não sei como é que isso é pensado pelas pessoas. É porque eu estou bem e os outros. Então, assim, é doloroso. Eu fico vendo na escola aqueles funcionários terceirizados. Como é que você pega dinheiro público? Paga uma empresa privada que ela não repassa. Para não fazer concurso, vai dizer que vai inchar o Estado. Pessoas pobres, de salário mínimo. Isso não me convence, mas na minha cabeça, podem os liberais, os neoliberais dizer o que quiserem, mas eu sou a favor do humano. E o mercado, para mim, é subordinado ao humano.
mas nós subordinamos o humano ao mercado. E é como Jesus disse, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Então, uma boa noite, obrigado pelo convite e foi uma satisfação estar com vocês hoje, né, essa noite maravilhosa. Obrigado por tudo. E a gente encerra, né? Mas só que antes de encerrar, agradecer a Hernani pelas considerações, pelas reflexões, agradecer a vocês pela presença, por se ter deslocado de suas casas e estar aqui conosco. Muito obrigado. Agradecer também a Ilson mais uma vez. E lembrando que amanhã vamos encerrar aqui, presencialmente, né? O momento musical vai ser com o Bruno, do Coité, às 8h30. E às 9 horas da manhã teremos a palestra com o Vitor de Serrinha. Amanhã, né? Amanhã. De Serrinha, ele vem para cá amanhã. E o tema é justamente Jesus, a porta, Kardec, a chave. A terceira revelação. Ele vai cantar amanhã também? Quem? Vitor. Quem sabe ele não faz Ele uma canta, parceria com o Bruno? Você não voltou para ele cantar? Nunca vi ele cantando, não. Ah. Amanhã a gente coloca Eu pensei que ele não tinha Você aceitado. faz uma surpresa, você providencia uma estratégia para ele cantar, né? Vamos pensar nisso. Vamos pensar nisso. Tem as vitnetes, essas assim que fala vitnetes. Minha mulher é uma vitnet, é apaixonada por Vitor, né? Ele tem assim, até a gente é um grupo que é apaixonado. Ah, é, né? Cada vez. Já Sério. tem com tudo. Eu canto. A gente já é a geração de Genilson. Amanhã quem vai cantar é Bruno, do Coité. Só que a gente pode fazer. Não, não tô sabendo, mas assim. Não, mas a gente pode fazer uma surpresa. Você tinha feito assim, as duas coisas juntas, viu? Vou matar dois filhos. Na próxima. Na próxima Se ele liga. mata. Ele cantou na Semana Espírita Serrinha e o pessoal ama, sério. A Vitor é. Bom saber. Então, para a gente encerrar a noite de hoje, a Ilse vai tocar mais uma música e será a nossa prece. E quando concluir, aqui do lado, nós temos um lanche para vocês, tem um lanche, e também o banheiro está por lá também, quem quiser ir no banheiro, fazer o lanche, a gente encerra aqui do lado. A água também está lá, está tudo lá. O espaço aqui, como vocês estão vendo, não é tão grande, né? Tivemos que usar o espaço ao lado. Eu que achei que a lua não brilhasse sobre os mortos no campo da guerrilha, sobre a relva que encobre a armadilha, sobre o esconderijo da quadrilha. Mas brilha, mais brilha, mais brilha, mais brilha. Achei que nenhum pássaro cantasse, se um lavrador não mais colhe nem planta, se uma família vai dormir sem janta, com esse soluço preso na garganta. Mas canta, mas canta, mas canta, mas canta. Também pensei que a chuva não regasse a planta cujo leite queima e cega, a flor carnívora que o inseto pega, enriste o orvalho espinho na macega. Também pensei que o orvalho não beijasse a venenosa cobra que rasteja o silêncio da noite sertaneja,
a telha na ruína da igreja. Mas beija, mas beija, mas beija, mas beija. Imaginei que a água não lavasse o chicote que em sangue se deprava, quando de forma monstruosa e brava abre trilhas de dor na pele escrava. Mas lava, mas lava, mas lava, mas lava. Apostei que nenhuma borboleta, por ser um vivo exemplo de esperança, dançaria contente, leve e mansa, no túmulo em flor de uma criança. Por isso achei que mais nada fizesse poema algum após tanto embaraço, tanta decepção, tanto cansaço e tanta espera em vão por teu abraço. Mas faço, 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 mas faço. Estou partindo, o tempo é breve, a pressa, a hora não espera, a sombra fria da indecisão. Vou secar a minha ira, libertar o pensamento, deixando o amor regar o coração. Vou me aliar às flores pra adornar os dias, convidar a paciência pra ser minha companhia. Canto e peço a alegria pra não ser mira da tristeza, manter ilesa a minha emoção. Vou cobrir meus passos de coragem, fortalecer o sentimento, fazer da fé a minha proteção. Vou me aliar com Deus, findar o pecado, acreditar na esperança e transformar o meu olhar no futuro que virá. É tempo de amar a vida, ouvir a voz do coração, eliminar a guerra usando a arma do perdão. É tempo de abraçar o mundo, modificar a oração. É tempo de gentileza, de manter a chama acesa da comunhão. Fortalecer o sentimento, fazer da fé a minha proteção. Vou me aliar com Deus, meu pecado, acreditar na esperança e transformar o meu olhar no futuro
que virá. É tempo de amar a vida, ouvir a voz do coração, eliminar a guerra usando a arma do perdão. É tempo de abraçar o mundo, multiplicar a oração. É tempo de gentileza, de manter a chama acesa, da comunhão.